Olha só, os cristãos irão reinar com Cristo na face da terra? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Nós vamos, logo de cara, nós vamos ver aqui o Salmo 37, versículo 11, diz que os mansos herdarão a terra. E essa promessa também é repetida pelo Senhor Jesus lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 5, onde diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas olha só, olha o que diz as Escrituras no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, falando sobre os cristãos, né, sobre os justos que irão reinar na terra com Cristo. Versículo 18, Daniel 7, versículo 18, profecia: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Versículo de número 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou todos os reinos lhe servirão e lhe obedecerão. Então aqui no livro do profeta Daniel fala que será um reino eterno. Isso é interessante, um reino eterno, porém aparentemente um reino terreno. Como é isso, né? Olha só, continuando, depois nós vamos comentar. Continuando, no livro do Apocalipse, diz assim, no capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai, e a ele sejam glória, o poder para todos sempre. Amém. Também no capítulo 2, no versículo de número 26, na carta à igreja de Tiatira, existe a promessa para aqueles que permanecerem fiéis. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, também vai governar. E também, por fim, aqui Apocalipse capítulo 5, no versículo de número 10, diz assim: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A questão é, será um reino de sacerdotes? Ou seja, pessoas que vão estar ali como instrumentos de Deus para proclamar a verdade de Deus para as outras pessoas? Ok? Tá bom? Mas vamos ver, isso é uma pergunta. Então vai ser um reino no aspecto de governar as províncias, governar os povos, no sentido de administração, ou será um reino de pessoas que irão ensinar a palavra durante o período do reino de Cristo na terra? Então vai haver essa divergência, mas uma coisa é certa, os cristãos irão reinar com Cristo. Será um reino terreno, sim, porém administrativo, ou porém um reino no aspecto de ensinar o povo a vontade de Deus, os mandamentos, a lei de Deus. Enfim, só naquele dia nós vamos saber claramente. Mas existe essa divergência entre os dois pensamentos. Agora, esse reino, ele vai ocorrer após a ressurreição dos mortos. Isso é importantíssimo frisar. No capítulo 20 do livro de Daniel, capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 4, diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, então aqui está falando daqueles que ressuscitaram após, é claro, período da conhecida como tribulação. Eles ressuscitaram com Cristo e eles reinaram com Cristo durante 1000 anos, ok? Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Existe outra divergência. Alguns não acreditam que existe um milênio literal. Alguns acreditam que seja apenas um período longo de tempo, não exatamente 1000 anos. Outros vão dizer que realmente foram 1000 anos, serão, quer dizer, 1000 anos literais. Existe o outro grupo que já acredita que o milênio já está acontecendo, que esse milênio nada mais é do que a proclamação do evangelho por um período de tempo, aonde as coisas irão melhorar gradativamente, e quando isso estiver, a sociedade mudada, transformada através da pregação do evangelho, já é o reino de Cristo estabelecido sobre a terra. Eu particularmente não acredito nisso, tá bom? Eu acredito que o reino vai ser literal. Eu acredito que Cristo vai vir e vai governar na terra de verdade, tá? Esse é o meu posicionamento, tá bom? E não importa se é um período longo ou se é 1000 anos literal. O que importa é que Cristo vai reinar realmente sobre a terra, tá bom? Ainda Apocalipse no capítulo 22, no versículo 5, ainda fala assim:
Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Não tem como a gente não lembrar agora da leitura que nós fizemos de Daniel, onde fala lá que reinarão para todo o sempre. Então, este reino é governar com Cristo, né? E que dá a entender muito claramente pelos textos bíblicos que eles vão governar sobre a terra. Sendo então um governo sobre a terra, como será esse governo na terra? Vamos ver, existem dois textos bíblicos que vai clarear bastante o nosso entendimento sobre isso. Então, haverá um reino? Sim, haverá. E como será esse reino? Isaías capítulo de número 11. A partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, eu creio que vai ajudar bastante. Olha só. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e as suas raízes um renovo. Ou seja, está falando de Cristo Jesus, que será esse rebento de Jessé. Ou seja, um tronco que foi cortado e nasceu uma nova planta. Uma referência a Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, olha só, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então o seu julgamento será um julgamento justo. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Olha só, um reino pacífico e modificado. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Algumas pessoas vão dizer isso que é apenas uma linguagem figurada. Eu acredito que isso aqui é literal, tá bom? Só para expressar aqui minha posição. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, ou seja, da cobra. Vai colocar a mão lá, não vai acontecer nada. Enfim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então, as nações vão recorrer à raiz de Jessé, ou seja, para tudo aquilo que precisam, ok? Principalmente, é claro, concernente à sua vida espiritual, a questão de comportamento, de leis. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, outro ponto importante. Sendo um reino de sacerdotes, então poderíamos aplicar aqui que os sacerdotes vão, no caso a igreja, os cristãos como um todo, serão aqueles que vão trazer o conhecimento, então vão exercer a sua autoridade através do conhecimento, do ensino, que vão trazer às nações. Essa é uma linha de interpretação, tá, ok? Que é aparentemente mais clara, mais plausível nesse aspecto. E o outro texto, Isaías capítulo de número 65, isso aqui também vai ajudar bastante. Ele diz assim, a partir do versículo de número 17, preste atenção. Pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra. Olha interessante, um novo céu e uma nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, um novo céu, uma nova terra. Então, a gente já poderia aqui falar, já adentramos na eternidade. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Olha que importante isso aqui. Nem velho que não cumpra os seus. Então, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então fala aqui de quem morrer aos 100 anos morrerá jovem, então não pode ser ainda a eternidade. Então está se falando do reino terrestre, aonde até o tempo de vida vai mudar para essas pessoas que habitarem nesse reino de Cristo na terra. Então elas viverão muito mais por causa das condições que serão mudadas. Quais são essas condições? Não sabemos ao certo. Mas aqui poderemos dizer que vamos voltar àquele princípio lá de Gênesis, onde as pessoas viviam muitos anos. Olha só, então, ninguém
vai ficar velho que não cumpra os seus dias. Imagina, né? 21. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Então vai haver uma vida terrena, onde as pessoas plantarão, onde as pessoas comerão, onde as pessoas terão filhos, elas se casarão, enfim. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Olha só o tempo de vida novamente aqui. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Então aquilo que a gente trabalhar, nós vamos usufruir muito bem. Então será um reino de prosperidade para todas as pessoas. 23. Não trabalharão debalde ou em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Então as pessoas vão procriar normalmente no período do reino de Cristo na terra, ou seja, no milênio. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando elas ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará nem mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então isso aqui é importantíssimo. Vai haver um reino na terra, os cristãos irão governar com Cristo, será um reino pacífico, porém, é aqui que eu quero fechar, porém abrindo um outro questionamento. Preste atenção, se o reino de Cristo vai ocorrer, o reino de Cristo na terra vai ocorrer após a ressurreição dos santos, olha só, após a ressurreição dos santos, então esses santos serão ressuscitados num corpo glorificado, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Então será num corpo glorificado. Então nós teremos duas naturezas habitando juntas na terra. Nós vamos ter os santos num corpo glorificado, porque foram ressuscitados, e nós teremos os habitantes da terra, que passarão a usufruir do reino de Cristo, vivendo uma vida de longevidade, uma vida saudável, de prosperidade, sem tristeza, sem amarguras. Olha que interessante isso. Porém, ainda em condições de pecar, como nós lemos lá no versículo de número 20, que aquele que pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Então, Isaías, né, no versículo 20 aqui do capítulo 65. Então, nós vamos ter pessoas, olha, dois tipos de naturezas habitando junto, para fechar. Pessoas habitando juntas, pessoas com corpo natural e pessoas com corpo glorificado, porém palpável, como os anjos também o podem fazer, eles estarem num corpo palpável e até comerem, como nós vimos isso, onde o próprio Senhor Jesus, após ressuscitar, ele também se alimentou. Então isso aqui é um mistério, mas é o que dá a entender pelos textos bíblicos, tá bom? Deus abençoe vocês. Esse aqui é um estudo do canal Novas Verdades. Aqui eu, Gilson Magalhães, esse que vos fala. Eu espero que você goste e possa estar aí curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.